interpretação, né? Então seguimos aqui. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor, e tudo será renovado sobre a face da terra. Amém. Então nós vamos aqui seguindo, né? Para os meus alunos da catequese, eu dei uma colinha, eu vou deixar aqui também no vídeo, na descrição do vídeo. Ele tem todos os livros da Bíblia, é uma coisa que eu tenho muitos anos, não é essa aqui, mas eu tenho um desse, não sei onde que tá agora para mostrar para vocês, mas ele tem no mínimo uns 35 anos. Ele tá, já eu venho guardando ele, e aí eu decidi fazer um novo aqui para os meus alunos. Então ele tem assim, o Antigo Testamento, os livros pentatêuticos, históricos, poéticos e sapiência, proféticos, daí vem o Novo Testamento com todos os livros, e está na sequência da Bíblia e a abreviatura. Então é bem legal, uma colinha bem legal, porque a gente vai seguindo assim, e a gente às vezes não tem tudo decorado, isso aqui vai ajudar bastante, tá bom? Então vamos pegar lá a história de Paulo. Como que foi a história de Paulo? Ele nasceu como? Como que foi o encontro dele com Jesus? Então vamos pegar aqui. Então, nós temos aí, ó, em Atos 22:3. Já estava aqui, né? E fala assim: eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado aqui nessa cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados. Tornei-me zeloso da causa de Deus, como vós sois hoje. Então, ele estava fazendo já, isso aqui era uma defesa dele, na época que ele já tinha sido uma das prisões dele, né? Então ele estava fazendo a autodefesa. Então, para a gente entender, Paulo, ele era da cidade de Tarso, né? Paulo de Tarso já é por conta dessa. Ele foi instruído pelo discípulo Gamaliel. Gamaliel era um sacerdote lá muito requisitado, né? E ele fala que ele foi instruído aos rigores da lei. Então ele sabia exatamente como ser um cristão, porém ele não tinha tido esse encontro com Jesus ainda, né? Inclusive, isso aí é uma dúvida que algumas pessoas têm. Ele encontrou-se pessoalmente com Jesus? Não, ele encontrou espiritualmente, né? Jesus teve um encontro espiritual com ele, mas ele não viveu, até porque isso seria um ótimo motivo para ele falar: não, eu vivi, como tá nas cartas, né? Eu vivi com Cristo, e ele não fala isso, ele fala que ele encontrou Pedro, que ele encontrou o Tiago, os outros discípulos, mas ele não fala, ele não teve essa graça, né, de conviver com Jesus. Ou talvez, né, Jesus sabe de todas as coisas, né, ele ainda não estava preparado para isso. Então, para vocês entenderem que Paulo, ele tinha uma formação intelectual, ele era romano, né, e cidadão romano, e ele chamava Saulo, Paulo, né, e aí só depois que ele escolhe usar só o nome de Paulo, mas a gente vai ver isso mais para frente também, tá? Depois nós vamos ver em Filipenses 3:5, e aí ele fala: fui circuncidado no 8º dia, e sou da estirpe de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à observância da lei, fariseu. Então, ele nasceu, né, e foi circuncidado, assim como tudo a lei pedia na época, e
e ele foi depois, aos 12 anos, enviado para Gamaliel, e ele foi bem instruído, né? Então, Jesus tinha objetivos com ele, né? Saulo diz, aquele que foi escolhido, é o que diz o nome dele, né? E Paulo é pequeno, ele foi um pequeno grande homem, né? Ele representou muito bem, diz das características dele que ele não era muito alto, que ele tinha barba e era calvo, né? Aí vamos seguindo aí. Em Atos 23, 6, ele fala que ele cumpriu os costumes da lei, né? E Atos 26, 5, ele fala: eles me conhecem de longa data, e se quiserem poderão testemunhar que vivi como fariseu, de acordo com o grupo mais rigoroso da nossa igreja. Então, assim, reafirmando que a formação dele foi rígida, né? Foi uma formação muito bem preparada, ele estudou, e isso colaborou muito com a missão que Jesus deu para ele posteriormente, né? E Paulo, então vamos ver em Atos 7, 58, 7, 58, que fala sobre a morte de São Estevão, né? E olha o que fala. Ele foi, Paulo foi perseguidor dos cristãos, né? Então a gente sabe que isso no coração dele era uma coisa que doía muito dele ter feito, né? Um arrependimento dele, ele tinha grande arrependimento por conta de que ele foi perseguidor, né? Então ele fala assim, ó, conta aqui em Atos: arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seu manto aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, Saulo presenciou o apedrejamento de São Estevão, né? Um dos primeiros mártires da missão de Jesus, né? E aí também